Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos iniciar mais uma aula para o segundo ano do ensino médio da Escola Jaderlândia. O assunto a ser tratado nessa aula vai ser o espaço agrário do Brasil e do mundo. Só lembrando que esta aula é uma parceria entre o professor Rosemildo Lima, professor do segundo ano do ensino médio da tarde, e o professor Orlando Júnior, professor do segundo ano do ensino médio da noite, e atende ao currículo contínuo da SEDUC 2020-2021. Estamos no nosso segundo período. Vamos à aula. O espaço agrário. Uma das atividades mais antigas da humanidade, a atividade agrária passou por profundas transformações desde a pré-história até os dias de hoje. A agricultura, a atividade agrária, ela foi fundamental para a sedentarização do homem, no momento em que o homem deixa de ser um homem nômade e passa a se tornar um homem sedentário. Isso tem mais ou menos há 10 mil anos atrás. Né? Ou seja, quando eu falo de agricultura, quando eu falo de pecuária, a agricultura é a domesticação das plantas, ou seja, a possibilidade de eu plantar para atender às minhas necessidades, e a pecuária é a domesticação de animais, a possibilidade que se tem de criar animais para atender às necessidades humanas. Tá certo? Então, o que é propriamente a agricultura? É a atividade que tem por finalidade a produção de vegetais. Então, a agricultura destina-se à plantação. E a pecuária? A pecuária é a atividade que tem por finalidade a criação de espécies animais. Então, qualquer criação de espécies animais, seja de gado bovino, bubalino, equino, né? Tudo isso diz respeito à pecuária. Falou em criação, pecuária. Falou em plantação, agricultura. E quando eu junto as duas agropecuárias, eu estou falando simultaneamente tanto da agricultura quanto da pecuária. A agropecuária que são atividades rurais, atividades ligadas ao meio rural. É uma atividade primária, ou seja, está ligada ao setor primário da economia, que é o setor que está ligado diretamente à produção agropecuária, à criação, à plantação, ao extrativismo. É obtida de forma muito heterogênea no mundo, o que isso quer dizer? De forma muito diversificada, né? Tanto a criação quanto a plantação, ela varia bastante no mundo, varia bastante de país para país e dentro do próprio de um país, tá certo? Países desenvolvidos com a agropecuária moderna e países subdesenvolvidos com a agropecuária se modernizando ou com sistemas rudimentares. Então aí você já tem uma diferenciação. Aqui você tem agricultores na prática agrícola, mas bastante rudimentar, com técnicas bastante simples. E aqui eu já tenho uma agricultura super moderna, com uso intensivo de máquinas e equipamentos, assim como a criação de gado, a criação de animais, que diz respeito à pecuária. Então, é muito heterogênea a agropecuária. Existem lugares de agropecuária muito bem desenvolvida, moderna, que utiliza equipamentos, sementes selecionadas, animais melhorados, e lugares em que a agropecuária ainda se dá de forma bastante rudimentar. A modernização do campo tem gerado o que a gente chama de êxodo rural. Primeiro, ao longo dos anos, em praticamente todos os países do mundo, uns mais que outros, a agropecuária ela vem se modernizando, ou seja, vem utilizando cada vez mais equipamentos modernos, né? Como vocês podem ver aqui, máquinas, né, fazendo o serviço de centenas de pessoas de uma forma muito mais rápida. Uma das consequências disso é que, não precisando de tantos trabalhadores, esses trabalhadores perdem seus empregos nas áreas rurais e são obrigados muitas vezes a se deslocarem para as cidades. Isso é o que a gente chama de êxodo rural. Hoje se produz muito com muito menos trabalhadores por conta desse processo de mecanização do campo, tá certo? Os países ricos produzem o que querem e adquirem dos países pobres o que lhes falta. Nesse sentido, o campo dos países pobres é submetido aos interesses dos países ricos. Muitas vezes os países mais pobres produzem muito, mas produzem muito para outros países e não necessariamente para si.
enquanto os países ricos produzem também muito, atendem os seus interesses e atendem o interesse do mercado internacional, com uma agricultura muito mais aparelhada, muito mais moderna, com muito mais financiamento e com muito mais recursos. E aí a gente pode falar em sistemas de produção agrícola. Primeiro, vamos entender o que é um sistema agrícola. O sistema agrícola são as classificações para a produção agrícola e para a pecuária. Há dois sistemas. Simplificando, a gente pode dividir em dois sistemas. Os sistemas intensivos, que a gente vai ver que tem vários sistemas intensivos, e o sistema extensivo. Qual é a diferença desses dois sistemas agrícolas, tanto no que diz respeito à pecuária quanto à agricultura? Vamos lá. Produção extensiva, ela gera baixa produtividade, pratica-se uma agricultura tradicional, técnicas arcaicas, aquelas técnicas mais simples, com o uso ainda de instrumentos rudimentares, né? Baixo índice de exploração da terra, precisa de muita terra, mas ainda assim produz pouco. Por quê? Porque não se tem os equipamentos modernos, não se tem sementes adequadas ou selecionadas de forma a produzir mais, né? Faz-se a rotação de terra, primeiro planta-se num lugar, depois deixa aquela terra descansando, vai se plantar em outro lugar e assim vai se rotacionando a terra. Nunca se aproveita a terra por completo. E a mão de obra é desqualificada. Desqualificada no sentido que é aquela mão de obra tradicional, onde o trabalhador trabalha manualmente, com a pá, com a enxada, né? Então é um trabalho extremamente cansativo e oneroso de mão de obra, e uma mão de obra que não tem a qualificação técnica da agricultura moderna da atualidade. Já o sistema intensivo, ele gera alta produtividade. Aí eu já estou falando de uma agricultura moderna, com muita mecanização, tratores para plantar, tratores para colher, alto índice de exploração da terra, produz-se o máximo que a terra tem para oferecer. Por quê? Porque se utiliza sementes selecionadas, sementes mais fortes, sementes mais resistentes, utiliza-se adubação artificial da terra para que a planta cresça de forma mais rápida, faz-se a rotação de culturas. O que é a rotação de culturas? Na primeira metade do ano eu posso plantar, por exemplo, a soja, na segunda metade eu posso, no mesmo lugar, eu posso plantar o milho. Então eu vou rotacionando as culturas, diferente da extensiva que eu rotaciono as terras. E eu preciso de mão de obra qualificada, porque eu preciso de pessoas com conhecimento técnico adequado, com conhecimento, engenheiros agrônomos, com conhecimento no manuseio das máquinas e dos equipamentos. Então, essa é a diferença entre o sistema extensivo e o sistema intensivo. Lembrando que o sistema intensivo é aquela prática mais tradicional, mais rudimentar. E o sistema intensivo é aquela prática mais moderna, mais avançada, tá certo? A produção agrícola constitui um sistema que envolve a análise de suas dimensões naturais, fertilidade do solo, topografia, disponibilidade de água e socioeconômicas, desenvolvimento tecnológico, grau de capitalização, estrutura fundiária, relações de trabalho. A agricultura de hoje já não é mais como a agricultura do passado, né? Hoje a agricultura vem se modernizando cada vez mais. Porém, a agricultura é uma atividade que está ligada diretamente ao solo, né? Então, o solo, as características naturais do ambiente ainda influenciam na prática agrícola. Vamos entender agora alguns desses sistemas. Tá? Agricultura intensiva e extensiva. A agricultura intensiva, praticada em propriedades nas quais se aplicam modernas técnicas de preparo do solo, cultivo, colheita, uso de fertilizantes, sistemas de irrigação e mecanização, e que apresenta elevado índice de produtividade. Aqui você vê claramente o sistema intensivo, o uso de máquina, possivelmente aqui vocês estão vendo a pulverização de algum elemento para eliminar as pragas que podem danificar a produção, né? Então você vê um trator fazendo esse trabalho, tá? Tipicamente de um sistema intensivo. E a agricultura extensiva não há capitais para investir, portanto usa-se técnicas rudimentares, obtendo baixo índice de produtividade. Como vocês podem ver aqui, agricultores ainda utilizando enxadas, o trabalho manual
é muito exigido na agricultura extensiva. Por quê? Porque a maior parte dos trabalhadores que praticam essa agricultura, a maior parte não, todos que praticam essa agricultura, são trabalhadores sem capital, sem recursos financeiros para investir. Então tem apenas a sua força de trabalho para fazerem as tarefas do espaço agrário. Aqui eu já tenho uma agricultura moderna, que exige muitos recursos financeiros. Pecuária intensiva e extensiva. Aí quando eu estou falando de pecuária, eu já estou falando de criação. Pecuária não diz respeito apenas à criação de bois, né, do gado. A pecuária envolve qualquer tipo de criação, que vai desde a criação de aves até a criação de peixes e criação de animais de maior porte, como o gado bovino, o gado bubalino, tá certo? Então, na pecuária, o rendimento é avaliado pelo número de cabeças por hectare. Tá? Então, o que é a pecuária intensiva? Ela se baseia na criação de gado em uma pequena área, usando tecnologias e técnicas mais avançadas. Como vocês estão vendo aqui, o gado de uma pecuária intensiva, ele criado confinado, ou seja, preso, se alimentando de ração balanceada, que faz com que ele cresça de uma forma mais rápida, que haja um rendimento maior da produtividade. E aqui eu já tenho um gado da pecuária extensiva, se alimentando praticamente só de pasto. Óbvio que esse animal ele vai ter um crescimento mais lento, né, e não vai gerar, por exemplo, uma produção de carne tão significativa quanto o gado criado na produção intensiva. Aqui eu tenho criação de aves, né, também é pecuária. Aqui eu tenho ela extensiva, as aves se alimentando basicamente também do alimento natural, ciscando, que a gente chama, né? Essas aves elas apresentam um crescimento mais lento, tá? E aqui eu já tenho uma produção intensiva, os animais se alimentando de ração balanceada, que fazem com que eles cresçam rapidamente. Óbvio que isso acaba gerando alguns problemas, porque são animais que consomem muito hormônios e crescem muito rápido. Tá? Isso pode provocar, inclusive, alguns danos à saúde, o consumo excessivo desse tipo de animal. Tá? Então, aqui eu tenho a agricultura extensiva, aqui em cima, e intensiva aqui embaixo. O espaço rural. Vamos entender o que é o espaço rural propriamente. O espaço rural tradicional, praticamente isolado da economia moderna. Como vocês estão vendo aqui, você não vê nada de moderno nesse espaço aqui. Tudo muito rudimentar, tudo muito tradicional. Uma casinha de madeira, aqui, que denota ali um trabalhador pobre, né, que mantém uma produção basicamente para sua alimentação e para o pequeno comércio. Pouco contato com a cidade, dispersos ou em aglomerados. Produção voltada para a subsistência. O que é a subsistência? É produzir o necessário para atender às suas próprias necessidades. Já o espaço rural moderno, ele é típico dos países desenvolvidos e dos países subdesenvolvidos industrializados, como é o caso do Brasil. Né? O Brasil é interessante que convive com esse contraste aqui. Ao mesmo tempo que tem uma agricultura super moderna, ainda possui uma agricultura super tradicional. No espaço rural moderno, ele está integrado à economia moderna e às cidades. A produção é voltada para o comércio interno e externo. Uma grande parte da produção atende o mercado interno, mas em alguns casos a maior parte da produção é para o mercado externo, ou seja, é para vender para outros países, como acontece com a produção de soja no Brasil. Ele é um grande fornecedor de matéria-prima para as indústrias também. Então aqui você vê esse contraste entre uma agricultura moderna, um espaço rural moderno, mecanizado, e um espaço rural tradicional, tá certo? Esvaziamento do campo, que se liga àquela situação que eu falei para vocês anteriormente, sobre o êxodo rural. Então, no século XXI, mais de 50% da população vive em cidades, ou seja, atualmente a maior parte da população mundial vive em cidades. No passado, a maior parte da população mundial vivia no campo, vivia das atividades agropecuárias. Né? Hoje, essa lógica se inverteu.
O êxodo rural tem sido intensivo desde a Revolução Industrial dos países desenvolvidos e está se acelerando nos países subdesenvolvidos. Em países do norte, que são os países mais ricos, a população rural não ultrapassa 10%. Tá certo? Por quê? Porque é um campo moderno, é um campo que não exige muita mão de obra, exigem poucos trabalhadores e muitos desses trabalhadores migram para as cidades. Esse êxodo é causado pelas políticas agrárias ou pelo desenvolvimento tecnológico dos países. No caso de países como o Brasil, o êxodo rural, além de ser provocado pela mecanização e modernização do campo em algumas áreas, ele também é gerado pela concentração de terras que o Brasil possui. Existem muitas terras nas mãos de poucas pessoas e muitas dessas terras sem produzir nada, enquanto milhares de trabalhadores ficam sem terra, sem ter acesso à terra para a produção, e se vê obrigado a migrar para as cidades. Os sistemas agrícolas. Vamos entender o que é a agricultura familiar. Na agricultura familiar, são os próprios membros da família que fazem a prática agrícola. Todo mundo acaba se envolvendo, como vocês estão vendo aqui. Pai, mãe e filhos praticam esse tipo de agricultura. É uma agricultura tradicional, ou seja, todos os benefícios gerados pela produção é para atender às necessidades da própria família. Por isso a gente chama de agricultura familiar. A agricultura de subsistência. Ele também é um tipo de agricultura tradicional, cujo objetivo da produção é apenas atender às necessidades daqueles que produzem, necessidade de alimento, primeiramente, e se sobrar um pouco desse alimento produzido, ele é comercializado. Ainda assim, não é para juntar riqueza, mas também para atender outras necessidades, como comprar uma ferramenta, comprar um remédio, um calçado, enfim. Então, a agricultura familiar, ela pode ser considerada também uma agricultura de subsistência. E um outro sistema agrícola é o sistema de roça, que também está ligado a uma prática de agricultura tradicional. Ela geralmente é feita em pequenas propriedades, pratica-se a policultura, ou seja, a produção de vários produtos, não se produz só um produto. Faz-se a criação de animais, produz-se hortaliças, frutas, enfim. Ela é voltada também para a subsistência. Algum excedente é vendido no mercado mais próximo. O excedente é o quê? Eu produzo pensando inicialmente na alimentação da família. Produzi, retirei aquilo que eu vou precisar consumir e o que sobra, é o que a gente chama de excedente, é comercializado para atender outras necessidades que a família tem. Recebe poucos incentivos do governo. Então, praticamente as pessoas produzem para sobreviver. Esses três sistemas aí, eles muitas vezes se confundem. O sistema de roça pode ser uma agricultura de subsistência, pode ser uma agricultura familiar, né? Enfim, é uma agricultura tradicional. Um outro sistema agrícola bastante comum, principalmente nos países asiáticos, é a agricultura de jardinagem. A agricultura de jardinagem é uma expressão que se originou no sul e sudeste da Ásia, onde há grande produção de arroz em planícies inundáveis, com utilização intensiva de mão de obra. Por que jardinagem? Como vocês podem ver, tudo é feito manualmente, desde a plantação, passando pelo controle de pragas. Muitas vezes as pessoas estão controlando, retirando as pragas da plantação, e a colheita também feito tudo manualmente, como se isso fosse um imenso jardim. Isso é uma prática muito comum no sul e no sudeste asiático. Principalmente, ela é muito aplicada no cultivo do arroz. A agricultura de plantation. A agricultura de plantation é uma agricultura bastante antiga, que foi implementada aqui pelos colonizadores no período da colonização do Brasil e do continente americano como um todo. Ela é praticada em grandes propriedades, pratica-se a monocultura, ou seja, produz-se um único produto, tá? E a produção não é voltada para atender às necessidades daquela localidade, é voltada para o mercado externo. Utiliza-se muita mão de obra barata, ou seja, contrata-se trabalhadores, né, com salários baixíssimos para fazerem essa produção. E é uma agricultura que ainda hoje existe no Brasil, que recebe muito estímulo do governo. Outro conceito importante é a agroindústria, né? No passado, indústria era uma coisa, produção agrícola era outra.
hoje a gente já vê essa integração entre a produção agrícola e a atividade industrial. Isso vai dar nome a isso que a gente chama de agroindústria. Ela surge com o avanço da urbanização e da industrialização, supre a necessidade de matéria-prima das indústrias. Tá? Então, em vez de eu instalar a indústria na cidade e pegar matéria-prima no campo, eu já instalo a indústria no próprio campo e me aproveito dessa matéria-prima produzida. É exportadora de produtos agropecuários e grande geradora de divisas para o país, ou seja, de dinheiro estrangeiro que entra no país. Recebe muito apoio governamental, é executada em grandes propriedades, que a gente chama de latifúndios. Utiliza-se da melhor e mais moderna tecnologia, então é uma prática moderna, tá? Altamente mecanizada, altamente capitalizada. É um espaço totalmente integrado à indústria e ao espaço urbano. Utiliza-se mão de obra assalariada. Repare que na agricultura familiar o trabalhador é dono da sua produção. Na agricultura mais moderna, o trabalhador ele passa a ser apenas um empregado. O agricultor ele passa a ser apenas um empregado e recebe um salário por trabalhar no campo. É responsável pelo avanço da fronteira agrícola para o centro-oeste e norte. O que é a fronteira agrícola? São os novos espaços que vão sendo integrados à produção agrícola. No caso do Brasil, o centro-oeste e a região norte também ainda pode ser considerado uma fronteira agrícola, porque são espaços que vêm cada vez mais sendo explorados para a prática agrícola. Revolução Verde. Vamos entender o que foi ou o que é a Revolução Verde. A partir da década de 1950, os Estados Unidos e a ONU incentivaram a introdução de mudanças na estrutura fundiária e nas técnicas agrícolas. Então, a partir de 1950, foi um período de muita comoção mundial, principalmente por conta da fome na África. Alegava-se que a fome era provocada pela falta de alimento, então a ONU e os Estados Unidos passaram a incentivar e a desenvolver novas técnicas de produção agrícola, né, para aumentar a produtividade. Então, a partir desse momento, essas novas técnicas gerou uma revolução, produziu-se muito mais, né, e essa revolução ficou conhecida como Revolução Verde. Agora lembre-se, não é a falta de alimento que produz a fome no mundo. A fome no mundo está ligada às desigualdades sociais e como esses alimentos são distribuídos, tá certo? Então, o conjunto de mudanças técnicas introduzidas na produção agropecuária ficou conhecido como Revolução Verde e consistia na modernização das práticas agrícolas. Entre essa modernização é que vão surgir os transgênicos, que são aqueles alimentos modificados geneticamente, que até hoje causam muita polêmica, porque não se tem estudos que mostrem os danos que esses alimentos podem causar à saúde humana. Os alimentos transgênicos eles são identificados nas embalagens por esse Tzinho aqui que vocês veem, tá certo? Então muda-se a característica genética do alimento, introduz novos genes para tornar ele mais resistente, para crescer mais rápido, para aumentar a produção de alimentos, no caso, voltadas para o mercado, não necessariamente para atender às necessidades humanas. E, contrabalanceando isso daí, hoje no mundo começa a haver um movimento em prol da agricultura orgânica, que é aquela agricultura livre de agrotóxicos. A agricultura moderna utiliza muito fertilizantes artificiais, muito agrotóxicos, que acabam comprometendo a saúde daqueles que consomem esses alimentos. Existem muitos estudos que mostram isso. Na contrapartida, nós temos a agricultura orgânica, que é aquela agricultura praticada sem o uso de nenhum tipo de produto químico, né? Então, é um sistema de produção que não utiliza nenhum produto agroquímico, como fertilizantes, inseticidas e herbicidas. Gera uma produtividade menor, mas em compensação os alimentos são mais saudáveis, tá certo? E falando um pouco de Brasil, vamos falar da estrutura fundiária. O que é a estrutura fundiária de um país? Estrutura fundiária é a forma como as propriedades rurais estão distribuídas segundo as suas dimensões. No caso brasileiro, a estrutura fundiária do nosso país é uma estrutura bastante desigual. É muito concentradora de terra. Nós temos muitas terras, porém as terras são concentradas nas mãos de poucos
produtores, e muitos desses não produzem quase nada. Tem a terra, mas não produzem. Enquanto nós temos centenas, milhares de trabalhadores rurais que não têm acesso a essas terras. Tá? A questão agrária no Brasil. A estrutura fundiária do Brasil é caracterizada pela acumulação de terras por parte dos grandes latifundiários. Né? Esse cenário teve origem no Brasil colônia e ainda existe na atualidade. Né? Então, desde o processo de colonização brasileira, com a doação de muitas terras a poucas pessoas, essa estrutura não se alterou muito. Na atualidade, o Brasil manteve essa estrutura de concentração de terras. Né? Diferentemente de outros países mais desenvolvidos que fizeram o quê? Desconcentraram as suas terras, distribuíram as suas terras, fizeram o que a gente chama de reforma agrária. O Brasil nunca conseguiu dar andamento a uma reforma agrária que atendesse ao conjunto dos trabalhadores rurais, né? E aos próprios interesses do país, com mais pessoas produzindo, mais alimentos a serem produzidos, tá certo? A organização fundiária de um país é analisada de acordo com a dimensão e distribuição das porções de terra. Então aqui essa charge ela faz um pouco dessa crítica. Nós temos trabalhadores deixando o campo, por quê? Porque o campo está todo cercado, certo? Sem que essas pessoas tenham acesso a essas terras, né? E aí, por conta de falta de acesso às terras, por conta da grande concentração de terra no Brasil, é que surgem movimentos que passam a lutar pelo direito constitucional de ter acesso à terra, de plantar. É aí que surge o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. A partir dos anos de 1970, muitos dos trabalhadores, principalmente do Centro-Sul, que perderam suas terras ou seus empregos em grandes fazendas, preferiram ficar no campo e não migrarem para as cidades. Né? Esses trabalhadores, por terem uma ligação muito grande com o campo, não migraram, ficaram no campo, mas ficaram no campo sem terra. E aí começam a se organizar e começam a pressionar o governo para que ele faça efetivamente a reforma agrária. Porque muitos desses trabalhadores acabaram sendo expulsos de suas terras por grandes proprietários. Outros tiveram que vender suas terras, tá certo? Perderam seus empregos. E para não migrarem para a cidade, começam uma luta em busca do direito de ter acesso à terra. Esses trabalhadores iniciaram uma organização com apoio da Pastoral da Terra, parte da Igreja Católica, e fundaram o MST, no Rio Grande do Sul. Correto? Então, com isso, nós finalizamos essa aula sobre a agricultura, sobre a questão da terra no Brasil. Tá certo? Nos encontramos na próxima teleaula. Até mais.